Muito bem, estamos dando início a mais um All-In-Cast, o primeiro All-In-Cast de 2025. Está aqui comigo Renan Carlos Berté, meu sócio, colega, amigo. Ele que é um leitor assíduo e hoje a gente veio trazer um conteúdo super especial sobre um livro muito bom que a gente leu, que é A Marca da Vitória, do Phil Knight. Ele que foi o fundador da Nike, galera. Renan, seja muito bem-vindo, é um prazer estar gravando esse episódio contigo, meu amigo. Finalmente saiu, né? O pessoal tava cobrando a gente para fazer o podcast e depois de muitas delongas, trancos e barrancos, tá saindo o primeiro episódio de 2025, a gente tá muito feliz de estar aqui falando com você sobre um livro que particularmente a gente gosta muito, porque a gente se identifica muito com o Phil Knight. Começando a falar um pouquinho sobre o livro, o Phil Knight se formou em administração. Me corrija se eu estiver errado, Gabriel. Aos 24 anos e decidiu não fazer caralho nenhuma da vida dele, porque, como muitas pessoas hoje em dia, ele não sabia o que ele queria da vida. Isso é uma coisa que a gente vê hoje em dia, os jovens não sabem o que eles querem para a vida. Tem que tomar uma decisão muito rápida da vida deles. Eu saio do ensino médio, eu vou ser o quê? Vou ser médico, advogado, engenheiro, vou abrir uma empresa, vou ser empreendedor. E ele, aos 24 anos, não sabia o que queria da vida, o que é muito normal. Então, eu particularmente me identifico muito com a história dele, porque ele pegou aos 24 anos, pediu $50 emprestado para o pai e decidiu viajar ao mundo, que é particularmente, é meu maior sonho. Então, ele foi rodar o mundo, aprender, criar cultura, e eu acho isso incrível. Ter essa coragem é maravilhoso. Nessa época, ele tinha apenas 24 anos, ele pegou $50 emprestados do pai dele e ele resolveu encarar o sonho de viajar, encher sua bagagem com experiências para descobrir o que ele queria da vida. E aí, quando ele foi para o Japão, ele se identificou com aquela cultura e ele teve o insight de importar tênis japoneses para os Estados Unidos. Mas o detalhe, ele não tinha uma empresa, ele não tinha uma marca. Foi quando ele fundou a Onitsuka, né? Que é a primeira importadora, a primeira marca que o Phil Knight criou antes mesmo da Nike. E aí ele começou a importar os tênis com a qualidade japonesa e o negócio todo foi crescendo até se tornar o que a gente conhece hoje. E dessa história inicial, a gente já consegue extrair um primeiro insight, né, Renan? Que é comece antes de estar pronto. Perfeito. Muitas pessoas esperam o momento ideal, as condições perfeitas para começarem um sonho, para começarem um empreendimento, mas essas pessoas acabam ficando para trás em relação a quem vai lá e dá o seu melhor com as condições que tem. Não é verdade? Então, esse, pelo menos para mim, é o primeiro dos muitos insights que o livro traz, né? Perfeito. Eu concordo muito com isso. E é uma coisa que a gente vê durante o livro, que ele vai relatando ano por ano como que a Nike vai se aprimorando. E ele tem muitas falhas. Isso é importante salientar. E ele salienta muito no livro. Ele demonstra que ele errou pra caramba. E é o normal na vida do empreendedor. Você não abre um negócio e ele bomba e dá certo. Uma coisa que a gente gosta muito de falar é que o cemitério dos perdedores é silencioso, porque ninguém aprende a história que dá errado, as pessoas só veem a história que dá certo. Se baseia no Elon Musk, no Bill Gates, Steve Jobs, que fizeram dar certo, mas tem milhões de pessoas que fizeram e deram errado. E ele começou dando errado. Ele salienta muito no livro que a Nike passou por muitas metamorfoses. Começou com Onitsuka, virou Blue Ribbon, até que eles chegaram finalmente na Nike, né? É muito engraçado falar sobre o swoosh, que é o símbolo da Nike, que eles usaram uma estratégia tão bacana, tão natural, que hoje em dia todo mundo entende o significado da palavra swoosh, que é uma palavra que não existe, tecnicamente não existe. A Nike inventou essa palavra, eles colocaram no dicionário americano. Hoje em dia, se você procurar swoosh no dicionário americano, tem um significado. E isso é incrível. Quando o Phil levou a ideia dele inicial para os pais, para os amigos, para as pessoas mais próximas, ninguém acreditou nele, né? Todo mundo duvidou, todo mundo criticou a ideia. O pai dele, principalmente, era uma pessoa que repudiava essa ideia, mas ele se manteve firme, né, na sua posição. Ele acreditou na ideia quando ninguém mais acreditava, não é, Renan? Esse é o segundo insight que eu tirei do livro, porque o empreendedor ele tem essa característica
né? Quando ele tem um sonho, quando ele tem uma crença, quando ele acredita muito que o negócio pode dar certo, ele precisa lidar com essas críticas e com essas barreiras que ele precisa quebrar. Não é verdade? É, isso aí. Tem uma frase dentro do livro que eu destaquei muito, que na verdade ela é falada no final do livro, baseando por toda a história dele, que é: antes de trilhar o caminho, você precisa ser o caminho. Então ele sempre acreditou, porque ele sempre foi um cara que era apaixonado, era muito assíduo dos esportes. E naquela época não era todo mundo que praticava esporte, não tinha essa cultura esportiva como tem hoje em dia, que é muito popular, o pessoal ir para academia, correr na rua. Antigamente só atletas faziam isso. Então ele quis transformar com os tênis de corrida, ele queria mostrar, trazer a sensação de como um atleta se sente, trazer isso para as pessoas comuns. E hoje em dia, tipo, a gente vê atletas amadores dedicando muita parte da vida no esporte, né, cara? Que o esporte, além de saúde, ele é um estilo de vida, uma cultura. E eu acho que foi isso que fez a Nike ser a Nike que é hoje. Ele se preocupou em criar uma cultura em torno do esporte, não vender tênis. Ele não queria vender tênis, ele queria criar uma cultura e transformar uma pessoa normal num atleta. Até hoje em dia a gente vê as campanhas da Nike, eles empoderam tanto os atletas como se eles fossem divindades. E eles trazem muitas pessoas comuns, que não são atletas profissionais, para dentro da cultura Nike. E deu muito certo, né, cara? Hoje em dia é a empresa esportiva que mais valor de mercado, se não me engano, de 34 bilhões aí. Então, cara, é absurdo. E esse é um terceiro insight que a gente já pode trazer, né? Que a conexão emocional que o Phil Knight tinha com o esporte fez ele desenvolver toda essa experiência ao redor da marca, ao redor dos produtos que ele vendia. E o insight que eu quero trazer aqui, que vem muito à tona, é: apaixone-se pelo que você faz. Ele era um apaixonado pelo esporte, ele era corredor, né? Se não me engano. E quando ele reconheceu que ele não estava entre os melhores corredores tecnicamente, ele resolveu deixar sua contribuição ao esporte de outra forma. Ele pegou essa bandeira para defender e levou ao extremo, né? Que é o que todos nós fizemos em algum momento da vida. A gente se identifica com algo e a gente defende aquilo com todas as nossas forças, mas ele foi além, né? Criou a experiência Nike. Uma parte do livro que é muito, muito destacada também, tem até o filme sobre esse livro que é interessantíssimo, tem na Prime Video, já deixo a indicação para vocês. Tem uma parte do livro que é quando ele mostra a Nike na disputa com outras grandes marcas, com Adidas, com Puma, que eram as principais vendedoras de tênis esportivos do mundo. E ele posicionou a marca de uma maneira única. Ele não queria competir só com a qualidade da Adidas e da Puma. Ele queria trazer uma identidade única, porque para os atletas que fossem patrocinados pela Nike fossem únicos. E isso explica muito como eles conquistaram o Michael Jordan, né, que foi o maior case de sucesso da Nike. Eles tinham menos valor financeiro para investir no Michael Jordan, mas eles deram uma oportunidade de ter um tênis único, ser exclusivo. Coisa que as outras marcas não davam para os atletas. A Adidas lançava um tênis em collab com um atleta, mas um atleta seguinte, nova sensação, também teria o mesmo tênis. E eles ofereceram para o Michael Jordan uma exclusividade única. E isso deu muito certo, né? 1 bilhão de vendas no primeiro ano do Air Jordan. Cara, e seguindo a leitura, você percebe que a Nike, de modo geral, ela passou por muitos contratempos, né? Muitos problemas com fornecedores, com produto, com entrega. Enfim, a Nike, ela foi uma empresa que bateu cabeça muitas vezes, assim como toda empresa que começa, como toda pessoa que se propõe a colocar um negócio a rodar, ela vai falhar, as coisas vão acontecer muitas vezes de uma forma que não tinha sido planejada. O empreendedor, ele está todo o tempo sendo colocado a provas, né? Mas acima disso tudo está a coragem de enfrentar esses problemas e dar a volta por cima. Mas isso tudo, né? Todos os problemas que ele trouxe à tona com a biografia da Nike, é que para resolver problema, cara, tu precisa ser cercado de pessoas certas, né? A Nike só virou o que virou, não apenas por causa do Phil Knight, mas, por exemplo, Bill Bowerman, né, que era o técnico dele de corrida,
Ele foi fundamental nesse processo todo de refinamento dos produtos, de trazer uma visão mais inovadora quanto à experiência que eles deveriam proporcionar. Testes, né? Testar. Testes e mais testes. Nunca dá certo na primeira tentativa, né? Até durante a criação do Air Jordan, que ele explica, ele testou diversos modelos junto com o Michael Jordan. O treinador dele testava os tênis assiduamente, ele corria com os tênis. E isso vai muito de uma filosofia que a gente gosta de prezar muito, que é a skin the game. Ter a pele em risco, testar, viver na pele aquilo que tu prega, aquilo que tu diz para as outras pessoas, você tem que viver isso. Senão você não se torna exemplo. As pessoas não vão te seguir se você só falar. Você tem que puxar e ser exemplo pelas ações que você desempenha. Uma outra frase que eu gosto muito, que bate muito com o que o Gabi disse, é que ele fala no meio do livro, que você é lembrado pelas regras que você quebra ao longo da vida. E ele quebrou muitos paradigmas ao longo da vida, cara. E ele mesmo relata que ele quebrou esses paradigmas quando ele conseguiu adquirir cultura ao redor do mundo. Porque ele viajou para a Ásia, Japão, China. Ele viu diversos lugares. Até tem uma história dentro do livro que ele fala que ele vai para aquele monte muito famoso que tem na China, se não me engano. Monte Fuji. Monte Fuji. Eu acho que é na China, se não me engano. E que a peregrinação para subir era, se não me engano, era um período longo, mas a descida era muito mais dolorosa, porque quando você sobe, você tá no meio do caminho, quando você chega no topo, é tão gratificante, te traz uma sensação incrível de realização. E a parte de tudo descer simboliza um pouco da vida, pô. A gente chegou no topo e agora faz o quê? Entendeu? A parte de voltar para a realidade meio que dói um pouco, é mais dolorosa, então... Outro insight que o livro traz, né? Esteja disposto a se sacrificar por algo maior que você mesmo. Né? O empreendedor, ele precisa muitas vezes abrir mão de uma vida luxuosa, ele precisa encontrar beleza naquilo que é simples, ele precisa encontrar riqueza naquilo que é simples em prol do crescimento do próprio negócio. Né? Abrir mão de prazeres imediatos a fim de nutrir um negócio que ele acredita que dê certo. E esse é um insight que ele traz muitas vezes, porque ele já tinha a Nike, a Nike já era a empresa que a gente conhece, já patrocinava atletas olímpicos, seleções, já era a marca, essa experiência que a gente já conhece. E o Phil Knight vivia uma vida extremamente modesta, simples, andava num carro barato, morava numa casa mediana, ele não esbanjava e nem ostentava tudo que ele poderia, né? Porque ele compreendia o propósito por trás disso tudo, né? De lutar por algo maior que ele mesmo, maior que a vida dele em si, né? Hoje, se ele eventualmente viesse a falecer, a Nike, a marca, continuaria por tantos anos, por infinitos anos, a gente não consegue nem imaginar, né? E esse é o resultado quando tu enxerga propósito por trás daquilo que tu faz. E uma coisa que a marca em si fez ao longo de todos os anos e me chamou muito a atenção, e é característica de todo negócio de sucesso, Renan, adaptação constante. Eles nunca pararam de inovar, mesmo quando eles acertaram e refinaram os processos, encontraram o produto ideal, eles não pararam de inovar, de criar, de lançar coleções novas, de testar. Essa palavra aqui é muito importante, porque nem sempre eles acertaram nos lançamentos que fizeram, mas a todo momento, inclusive atualmente, a gente vê a cada nova coleção, a cada novo lançamento tem alguma característica diferente nos calçados, a fim de gerar X experiência. E aí, uma reflexão que eu quero deixar pairando aqui. Pairando. Você que é empreendedor há 30 anos, 40 anos, por que é que você insiste em fazer as coisas da mesma forma? Nós, enquanto empresa de marketing, a gente escuta muito isso. Ah, mas eu já tenho empresa há 20 e tantos anos e eu sempre fiz dessa forma e deu certo. Cuidado com esse raciocínio. Mas a pergunta é, por quê? Por que fazer sempre da mesma forma? Isso é uma coisa que vai muito no processo de sucessão das empresas, né? Tem uma frase do Flávio Augusto que ele sempre começa quando ele vai dar consultoria para alguns empresários, que ele faz a pergunta,
pro pessoal que tá fazendo... que tá participando desse processo com ele. O que é sucessão? Ele faz sempre essa pergunta. E normalmente o pessoal responde, suceder alguma coisa. E ele fala, sucessão é obter um grande sucesso. E tem um número muito impactante que é, se não me engano, até 80% das empresas elas vão à falência depois da segunda sucessão. Por quê? Porque muitas delas chegam nessa linha que o Gabi falou. Se ele começou a empresa ele fazia sempre dessa forma e deu certo, por que eu vou mudar, né? Então eles vão seguindo, só que o mundo vai mudando constantemente. Hoje em dia, o que funciona hoje, amanhã já não funciona mais. Então seguir nessa linha de vou me basear no que dá certo, vou ficar dentro da minha zona de conforto, é muito perigosa no mundo do empreendedorismo. E voltando à linha de ter falado que ele pensou em algo muito maior que ele, eu vejo que vivia do jeito simples, eu penso que foi porque no começo, cara, ele estava muito no aperto, sabe? Ele deu muito valor ao dinheiro, porque no começo, quando ele quis importar os tênis do Japão, ele não tinha dinheiro. Então, olha a estratégia que ele fazia, cara, muito bacana. Muito arriscada também. É bacana porque deu certo. Se tivesse dado errado, seria uma merda, né? Mas ele pediu empréstimo no banco, comprava todos os tênis, aí ele tinha que esperar chegar os tênis. Se desse algum problema, já ia dar um BO gigantesco. Mas ele chegava, ele tinha que vender todos os tênis. Com o dinheiro que entrava das vendas, ele pagava um empréstimo e pedia outro empréstimo para continuar fazendo esse processo rodar. E é muito do que a gente vê nos empreendedores que estão começando, sabe? Então ele deu muito valor ao dinheiro depois que deu tudo muito certo, né? Então ele se apegou ao valor das coisas, né? Não simplesmente aos bens materiais. Voltando a falar da inovação constante, eu quero fazer outro adendo. É claro que toda empresa precisa ter o seu pão francês, entre aspas, né? Precisa ter um carro-chefe. É preciso testar coisas novas, mas é importante tentar não ser disruptivo o tempo inteiro e não desvirtuar a tua própria essência, né? Mas estagnar numa única atividade de uma única maneira não é o caminho. Então, é preciso equilibrar a inovação com o teu pão francês, o teu carro-chefe, que foi o que o Phil Knight fez, né? Ele criou vários modelos de tênis, mas nos primeiros anos, nas primeiras décadas, ele concentrou toda a atividade dele em tênis. Tênis de corrida. Tênis de corrida. Esse foi o pão francês do Phil Knight. Depois que ele já estava mundialmente reconhecido, ele começou fabricar e vender outros produtos. Camisetas, calções. Mas mesmo assim ele se manteve dentro do esporte. Você nunca vai ver um terno da Nike, porque não é o mercado, o nicho de atuação. Não faz parte da cultura da Nike, né? É uma coisa que a gente sempre fala muito para os nossos clientes, que é uma estratégia de marketing que funciona muito hoje em dia, é ter uma esteira de produtos em torno do que você faz de primordial. O seu pão francês ele é extremamente importante, mas você ter algo em torno disso é muito importante. E além de ter uma esteira de produtos e um nicho bem definido, é muito importante a gente lembrar que qualquer negócio é construído por pessoas. Qualquer negócio é feito por pessoa. Por trás de todo CNPJ tem um CPF e é preciso haver um tratamento humano dentro das corporações. Que isso ainda é um grande tabu, principalmente no Brasil, né? É um movimento que eu tenho percebido que tem mudado um pouco ao longo das últimas décadas e a gente tem olhado mais para a figura humana que compõe o negócio, mas é muito importante salientar aqui que qualquer negócio de sucesso trata as pessoas dentro dele da forma como elas devem ser tratadas. E eu quero trazer outra marca aqui. Já que a gente está num papo tão bacana, no Brasil a gente tem a Chili Beans, que foi a primeira empresa brasileira que levantou essa bandeira de que negócios são feitos com pessoas. Eles valorizam a diversidade e a potencialidade e as particularidades de cada um. O Caíto Maia vai lá no quiosque, lá no centro de São Paulo, ele trata todos os seus funcionários pelo nome. Ele não precisaria fazer isso, mas ele é um ser humano, assim como os vendedores que estão lá. E são aquelas pessoas que estão lá que fazem o negócio acontecer. E por que eu fiz esse link? Porque o Phil Knight fez isso ao longo da vida. A Nike estava lá e desde o início até... Cara, teve gente que ficou lá dentro até morrer, literalmente.
Teve gente que ficou 30 anos dentro da empresa, cara. Sabe o que é isso? Uma vida, um terço da vida, né? Isso é a forma mais bonita e refinada de lidar com o ser humano, cara. Criar um ambiente em que ele se sinta tão completo, tão motivado, tão feliz, tão satisfeito, que ele fique lá por 30 anos, cara. Então, isso também é um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Você é empreendedor, que tem uma equipe fera, que faz o negócio acontecer para ti, valorize cada dia mais essa equipe, que a tua empresa só vai crescer a cada dia. Construir relacionamentos sólidos, né? É outro insight que o livro traz e ele deixa claro do início ao fim, que as pessoas de verdade mantiveram-se com ele até o final. Puxando o adendo desse insight aí, a gente participou do HJ no passado, e no ano retrasado a gente também participou, e o Caíto Maia estava dando uma palestra, ele falou muito sobre isso. Mas ano passado, eu até levantei a mão para fazer um questionamento lá e não tive a oportunidade de perguntar numa das palestras, que era com o Felipe Tito. Eu ia perguntar para ele que ele já tinha provado por que ele está no topo há tanto tempo, né? Mas eu queria perguntar algo um pouco diferente do que as pessoas normalmente perguntam, que é como chegar ao topo, né? Eu queria perguntar para ele como que ele se mantém no topo. E ele provou, o Caíto Maia, eles continuam se provando nesse sentido, como eles tratam o ser humano, né? Uma frase muito famosa do Felipe Tito é que ele pediu que Deus iluminasse o seu bolso para que ele pudesse iluminar o bolso de outras pessoas. E teve um acontecimento muito marcante lá, que um carrinho de batata frita pegou fogo lá, um trailer, e deu 75 mil reais de prejuízo, cara. E ele ia cobrir esse valor, mesmo sem saber quem era a pessoa, mesmo, cara, por nada. Ele se ofereceu para cobrir. E é assim que a gente vê que os empreendedores de sucesso, eles são muito mais... São pessoas de sucesso. Antes de ter empresa de sucesso, você precisa ser uma pessoa de sucesso. E, cara, e para ser uma pessoa de sucesso, nem sempre a principal medida é o dinheiro, é o tamanho da conta bancária, né? Na verdade, nunca é a conta bancária a principal medida. É as atitudes que a pessoa tem e a verdade que ela defende, como ela se posiciona e a verdade que ela carrega, né? Eu tava lá, junto com o Renan, nessa situação. E, cara, quando ele disse que ia cobrir, velho, os custos daquele trailer... Todo mundo começou a chorar e se emocionar. Ele conseguiu criar uma atmosfera que ia muito além das palavras que ele estava promovendo. Ele criou uma energia, sei lá, cara, de abundância. Ele não tinha nenhuma conexão, né, cara? Ele não precisava ter feito isso, cara. Tipo, não ia mudar nada na reputação dele. A palestra dele estava sendo incrível tecnicamente. Ele ajudou uma criancinha também de 11 anos a vender miçanga, cara. Tipo, foi muito legal. Ao vivo. Mano, isso é incrível. Pegando pra parte final do podcast, a gente quer deixar esse insight mesmo que você não compra apenas, você não interage apenas com outras empresas, você interage com as pessoas que estão por trás das empresas. E valorize isso, valorize as pessoas que estão por trás dos negócios. Não é só porque uma empresa ela tem um produto bacana, tem um serviço bacana, as pessoas que estão por trás dele também são muito importantes. A gente gosta muito de frisar isso. Com certeza. Trazendo mais 2 insights aqui para a gente encerrar, né, Renan? Um deles, que ficou muito claro ao longo do livro, é: respeite a sua concorrência, mas não se intimide. A Adidas era uma marca muito mais velha, a Puma era uma marca muito mais velha. Inclusive, tem uma curiosidade, né? A Puma e a Adidas são de 2 irmãos, cara. 2 alemãos que brigaram. E que se odeiam. Cara, no decorrer da história, o Phil Knight entrou com a Nike, nunca deixou de acreditar, inovou, bateu cabeça, errou, corrigiu rota, colocou pessoas certas para lutar com ele e no final se tornou o que ele se tornou. Além de respeitar, mas não se intimidar com a tua concorrência, esse insight já traz outro junto. Sabe qual é? Nunca pare de sonhar. Todo grande projeto, toda grande empresa, todo resultado expressivo que a gente conhece já foi um sonho algum dia. A única coisa que separa pessoas de sucesso das pessoas que não conseguem fazer o que querem ao longo da vida é a perseverança e a resiliência de nunca deixar de acreditar naquilo que sonham. O mundo só muda, gente, quando um sonhador acorda disposto a realizar o seu sonho todos os dias. Inconformado. E vai colocando tijolinho por tijolinho, sabe? Dia após dia, 1% melhor, aquela história toda, até criar algo grande. Ninguém nasce grande, mas todo mundo pode sonhar.
E é isso que a gente quer inspirar com esse podcast. Mostrar que todo mundo é capaz, desde que tenha um sonho bem definido e vontade. Pegando o gancho da Nike, apenas faça. Com essa me despeço. Eu vou deixar o último insight aqui para finalizar também a minha parte. Tem uma frase, cara, que pra mim eu gosto muito de anotar as frases do livro que me impactam muito, porque ficam muito na minha memória. E tem uma frase muito bacana, talvez eu não consiga recitar ela corretamente, mas descubra um sonho grandioso, algo maior do que você, algo que vale a pena lutar cada dia da sua vida por isso, e corra atrás dele como um corredor corre em busca da linha de chegada. Com essa, também me despeço. Até mais, pessoal. Tamo junto, pessoal. E até o próximo episódio do All In Cast. É nóis.